Olha, o Brasil está se preparando para uma jogada e tanto: colocar, de vez, um preço na poluição. Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo para entender como essa medida ambiciosa pode, de fato, virar o jogo para a economia do país e para o nosso papel na luta global contra as mudanças climáticas. Então, vamos direto ao que interessa, como é que se coloca um preço na poluição? Parece uma ideia meio abstrata, não é? Mas essa é a pergunta que move os mercados de carbono no mundo inteiro e que agora está no centro de uma transformação gigantesca aqui no Brasil. Essa ideia de precificar o carbono não surgiu do nada, viu? Ela vem lá de trás de grandes acordos globais, como o Protocolo de Quioto. A lógica, na verdade, é bem simples. Se poluir passa a ter um custo direto no bolso, as empresas ganham um incentivo econômico muito claro para poluir menos. Simples assim. E qual é a moeda desse jogo tudo? É o tal do crédito de carbono. Pensa nele como uma ficha, uma permissão para poluir. Cada uma dessas fichas dá o direito de emitir 1 tonelada de CO2 ou gases equivalentes. A partir do momento que essas fichas podem ser compradas e vendidas, pronto, nasce um mercado. Mas olha, não é tão simples assim. Não existe um único tipo de mercado de carbono. Na prática, a gente tem dois modelos principais e eles funcionam de maneiras bem diferentes. Vamos entender isso melhor. De um lado, a gente tem o mercado regulado. Aqui é o governo que indita as regras do jogo e a participação é obrigatória para os grandes emissores. Já do outro lado, temos o mercado voluntário. Nele, a iniciativa parte das próprias empresas, que decidem por conta própria comprar créditos para compensar suas emissões e atingir metas de sustentabilidade. E é exatamente aí que o Brasil resolveu fazer um movimento importante. O país decidiu sair da arquibancada, sabe? Sair do mercado que era só voluntário e entrar de cabeça no jogo, criando seu próprio mercado regulado. O que marcou essa virada de chave foi a Lei nº 15.042, que criou oficialmente o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ou para os íntimos, o SBCE. É bom guardar essa sigla, porque a gente vai ouvir falar muito dela daqui para frente. Ok, mas como esse tal de SBCE funciona na prática? É um sistema que a gente chama de Cap and Trade, que traduzindo fica algo como teto e comércio. Para simplificar, imagina um grande orçamento de poluição para o país. O governo define um teto, ou cap, para o total de emissões. As empresas que estão no sistema recebem ou compram permissões. Quem polui menos do que a sua cota pode vender o que sobrou. Quem polui mais precisa comprar de quem economizou. Claro que uma mudança desse tamanho não acontece da noite para o dia, né? Por isso, o governo montou um plano bem estruturado, passo a passo, para que essa implementação seja feita de forma organizada e previsível. Esse plano se divide em 5 grandes fases. Primeiro, vem a papelada, a regulamentação, ou seja, definir as regras do jogo. Logo depois, é preciso criar um sistema super confiável para monitorar quem está emitindo o quê. Aí, na terceira fase, as empresas passam a ser obrigadas a reportar tudo isso. Na quarta, o negócio começa a ficar sério. As cotas de emissão são distribuídas. E, finalmente, na quinta fase, o mercado entra em plena operação. É um passo de cada vez, justamente para dar tempo de todo mundo se adaptar. Certo. Com o plano em andamento, a pergunta que fica é: e agora? O que esperar do futuro? Bom, o potencial é simplesmente gigantesco, mas os desafios também são, viu? E quando a gente fala em gigantesco, não é exagero. Se liga nesse número. A projeção é de um crescimento de mais de 530%, 530% na demanda por créditos de carbono brasileiros até 2030. E adivinha quem é o motor por trás disso tudo? Exatamente, o novo mercado regulado. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Essa parte em azul mais escuro é a demanda que vai vir do SBCE. Repara como ela simplesmente dispara, deixando o mercado voluntário, que é esse azul mais clarinho, bem para trás. A escala da mudança é, uau, impressionante. E o que isso significa em termos de oportunidades? Bom, é uma cascata de coisa boa. O SBCE tem potencial para atrair uma onda de investimento internacional, para colocar o Brasil como protagonista na agenda do clima, para acelerar a inovação em tecnologia limpa e, claro, para criar novas fontes de receita para setores importantíssimos como o agronegócio. Mas como a gente sabe, não tudo é um mar de rosas. Existem desafios enormes pela frente. Por exemplo, como se garante que o sistema vai ser transparente, que não vai ter fraude? Ou, como ter certeza de que cada crédito de carbono realmente representa 1 tonelada de poluição a menos na atmosfera? E outra, como fazer esse novo mercado gigante conversar com o voluntário que já existe, sem virar uma bagunça? São perguntas sérias que precisam de respostas muito claras. E essa citação da ICC Brasil, olha, ela amarra tudo isso muito bem.
O ponto central é que a ideia não é beneficiar só um lado. O sistema cria incentivos para a economia inteira caminhar junto, para todo mundo remar na direção de um futuro mais sustentável, não só as grandes empresas que são obrigadas por lei a participar. Então a gente chega na grande questão, né? O Brasil tem nas mãos uma chance de ouro, tem os recursos naturais, tem a tecnologia e agora tem o instrumento legal. A pergunta que fica no ar é: o país vai conseguir transformar todo esse potencial em realidade e se firmar como um líder na economia verde global? É uma pergunta de trilhões, e o futuro do planeta pode muito bem estar de olho na resposta.